Oi, pessoal! Finalmente chegamos num módulo muito interessante, que é a nossa quinta aula da minissérie Antes do Encanto. E vamos falar de um assunto que todo mundo ama, que é vendas, dinheirinho, dinheirinho na mesa. Bom, hoje o nosso objetivo é tentar destravar a venda de vocês, tá? Mas isso é algo muito particular, porque vendas é algo pessoal. A gente acha que é só chegar e vender, mas não é. Tudo que envolve vendas vem desde a forma como você olha o seu produto, mostra o seu produto e coloca a persona do público que vai consumir esse produto. Empresa que não vende, gente, não cresce. Lembra que a gente falou lá na primeira aula sobre faturamento? O que acontece? Se você não tem uma boa venda, não tem faturamento. Se você não tem um bom faturamento, não tem empresa. Uma coisa está intimamente ligada na outra. Então, venda é processo ou é sorte? Caramba, eu vendo pra caramba. Dei a maior sorte hoje. Vendi muito. Mas amanhã não sei se eu vou conseguir vender. Porque será que vai entrar alguém na minha loja? Ou será que eu vou conseguir mandar um orçamento para um cliente? A gente não pode viver nessa instabilidade. Venda é constância. E venda não é sorte. Venda é método, é processo. E a gente precisa entender melhor sobre esse assunto. O cliente, ele precisa ser conduzido no caminho da venda. Como é que você age quando o cliente entra pela porta da loja? Igual aqueles coleguinhas que eu falei na aula 3, que não chegam, não abordam, estão no celular, estão arrumando os cabides e nem olham. Então, venda é processo, não é sorte, e o cliente precisa ser conduzido na venda. Quando o cliente entra pela porta, seja a porta física ou a porta digital, é importante que o cliente se sinta acolhido para começar a conversa. Depois, precisa de uma abordagem que seja eficaz, eficiente, que seja empática. Nós já falamos também sobre a empatia na venda. E aí, se esse conjunto não acontece, o que acontece com a venda? Voa. Ela não fideliza. O cliente não faz a compra. Então, hoje nós vamos falar de 3 etapas da venda. A primeira é a abordagem. A gente precisa saber abordar o cliente, seja num ambiente físico, seja num ambiente virtual. A gente precisa ter uma abordagem que seja empática, que seja clara, que tenha uma escuta ativa e que traga uma solução para a dor do cliente. Segunda coisa, diagnóstico. Como eu vou saber o que o meu cliente precisa se eu não escuto ele e não trago um diagnóstico da necessidade dele para trazer uma solução que cai para a necessidade? E a terceira coisa é o fechamento dessa venda. Então, quando eu não escuto, não faço uma boa abordagem, não escuto, provavelmente eu não vou ter um fechamento. O fechamento da venda é aquele momento em que o cliente
vai fazer o pagamento, receber o produto ou o serviço. Esse é o momento do fechamento. Quantas vezes a gente entrou numa loja? Eu vou estar sempre dando um exemplo de uma loja, porque eu acho que é uma coisa que é mais palpável da gente entender e ver. Quando a gente entra numa loja de calçados, por exemplo, e aí a gente vê aquela milhão de sapatos. Como é que eu vou escolher um sapato se ninguém me orientar? Se eu tenho pés doloridos, ou se eu quero um sapato de salto, ou quero um sapato para o dia a dia, ou um tênis para esporte, como é que eu vou fechar o meu pedido e a minha compra se ninguém me orientar? Só pela olhada nas vitrines? Será que eu consigo fazer esse fechamento? E se a pessoa que está lá para as vendas não me abordar e não me explicar nada, será que eu vou fazer esse fechamento? Então, assim, a venda precisa ser muito bem organizada, muito bem entendida para que o fechamento da venda aconteça. Cliente indeciso, mal atendido, não compra. Cliente que não foi esclarecido nas suas dúvidas, não compra. Cliente que foi desprezado na sua entrada, não compra. Cliente que não foi bem abordado, não compra. Então, a venda, ela não acontece sozinha. A venda acontece desde a abordagem, o diagnóstico do cliente, as necessidades que ele precisa e aí sim conduzido para um fechamento de venda. E se no caso, Cristina, eu tenho um serviço e não um produto? É da mesma forma. Como o seu cliente foi captado? Como ele entrou em contato com você? Foi uma indicação? Foi uma lista de leads que você recebeu? Foi pessoas do grupo do WhatsApp de network que você abordou? É importante entender de onde o cliente está vindo. Depois, a forma como você vai abordar o seu cliente virtual ou de um serviço. Que texto você tem usado? Você já chega de sola na conversa ou você se apresenta? Oi, olá, boa tarde. Eu sou Cristina Carvalho, sou consultora e mentora da DU, Gestão de Consultoria Empresarial. Eu recebi o seu contato da Evelyn Schnack, da fotografia, do Identidade Pro. E a Evelyn Schnack me falou que você está precisando de alguém para orientar os seus serviços dentro da empresa, organizar o seu faturamento. Podemos marcar um horário para que a gente possa conversar e eu entender melhor as suas necessidades? Entender o roteiro? Me apresentei, disse de onde eu sou. E aí eu trouxe quem me deu a referência. E aí eu mencionei a necessidade em que essa pessoa se encontra. E depois marquei um horário para uma conversa com ela. Vocês estão entendendo o roteiro da minha abordagem? Aí eu fui lá, nessa pessoa. Fui lá atender o João e cheguei lá na empresa do João. Ele me recebeu na porta, muito educadamente, eu me sentei e aí eu comecei a entender a empresa do João. Fiz as perguntas iniciais, como surgiu a empresa, qual é a história da empresa, quanto tempo ela tem.
E aí eu cheguei no ponto em que eu me ofereci para entender melhor a empresa dele. Então, João, qual é a sua necessidade hoje? E aí a escutativa entrou em ação. João me contou toda a história da empresa dele, quanto tempo, qual é a situação e tal. E aí ele me fala, então, Cristina, eu não consigo me organizar financeiramente, a empresa está sofrendo com isso. Aí começa a parte em que eu continuo o meu diagnóstico. Olha, João, você mistura suas receitas, você já estabeleceu um prolabore, etc. E aí eu entendi a necessidade dele através do diagnóstico. E por último, a última etapa, depois de escutar todas as necessidades dele, eu venho com o fechamento. Olha, eu tenho a solução para o seu problema, para a sua necessidade. Eu posso te ajudar a organizar a sua empresa financeiramente. Nós vamos precisar de X tempo inicial, podendo ser prorrogado após, se houver necessidade ainda da minha ajuda. O meu valor é tanto por mês. E aí você encaminha para o fechamento do negócio. Mas até então, escute mais do que fale. A sua hora de falar é quando você traz possíveis soluções para o negócio e dá aonde você pode ajudar o João. Então é isso, pessoal. Venda não acontece sozinha. Venda é processo, não é sorte. O cliente precisa ser conduzido até o ponto da venda e não deixar de fazer uma boa, mas uma ótima abordagem para que essa venda traga um bom fechamento. Até a próxima aula.